Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre o cultivo de plantas de uma forma mais simples para que todo mundo compreenda, tá? Esse sistema de cultivo de plantas em vaso, tá? E também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Casa de Apoio Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também ajude o nosso canal. Dê o seu like, clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo e também inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse canal está completando um ano de vida, tá? E nós só temos a agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, né? E com isso a gente vai realizar o sorteio, tá? De mais um livro, tá certo? O livro agora vai ser esse, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas. Eu vou deixar no final do vídeo o que você vai ter que fazer para concorrer a esse livrinho aqui com meu autógrafo e tudo, tá certo? Então fique até o final e depois participe desse sorteio, tá certo? Hoje eu irei postar um vídeo aqui sobre como você pode fazer a multiplicação das orquídeas epífitas, nesse caso aqui a Cattleya, tá certo? Algumas pessoas me pediram, tá certo, essa solicitação e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Eu já postei alguns outros vídeos, inclusive, tá certo, sobre plantas, orquídeas com estresse, tá certo? E não vai diferir muito do que eu vou comentar aqui, né? Mas aqui eu vou colocar assim algumas outras informações sobre a divisão especificamente, tá certo? São muitas informações, a gente não consegue passar tudo, tá certo? E um vídeo de 10, 15 minutos, tá certo? Então, continue com a gente vai postar mais vídeos, né? Para vocês que gostam de orquídeas principalmente, tá certo? Das Cattleyas aqui, ok? Vale a pena, tá certo? Assista até o final do vídeo, ok? Eu vou comentar várias situações, tá? Várias dicas aí preciosas, tá certo? Conforme a gente já comentou, né? A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre um sistema de propagação das orquídeas epífitas dessa espécie aqui do gênero Cattleya, né? É um processo, digamos assim, não é mais utilizado pelos produtores, né? Mas é um processo que você pode sim fazer, deve fazer, né? Que na verdade, o corte, né, da parte chamada do rizoma, né? A gente vai comentar sobre essa metodologia, né? Uma metodologia bem simples, né? E eu vou mostrar aqui, né, com relação aos slides, tá? Como que é esse processo, né? Então, na verdade, a gente comenta como uma produção assexuada, porque não vai sementes, né? E é basicamente a divisão de rizoma, né? E principalmente aí as cattleyas, né? São plantas muito tradicionais, principalmente porque são a origem, né, das cattleyas basicamente América do Sul, né? Então a gente vai falar aqui de alguns cuidados principais, né, essenciais para esse tipo de operação, né? Primeiro seria a época a ser realizado, né? Então, para quem mora no sul do país, né, eu acredito que a partir de abril
quando a temperatura começa a cair, você não deva fazer esse procedimento. Deixe para ser feito, tá? Numa época de temperatura maior, né? Verão, primavera principalmente, tá certo? Os materiais, né, para se fazer, né, o uso dessa técnica, a gente vai mostrar isso para vocês. No caso da tesoura, né, principalmente a esterilização desse material, antes e durante a operação, a gente vai comentar sobre isso, tá certo? E sempre evitar qualquer tipo de adubos, tá, que tenha maior concentração de nitrogênio antes ou até depois, tá, dessa operação. São alguns dos recomendações, né, que a gente acaba mencionando aqui para vocês. Aqui, normalmente, muita gente apresenta com uma orquídea, né, dessa natureza, né? Então, a orquídea já está saindo, né, do vaso, ok? E essa situação, que nem vocês estão vendo aqui, né, você precisa, basicamente, trabalhar ou com a divisão de mudas em si, né, ou também como você replantar num vaso maior, tá certo? Nessa situação aqui, realmente essa planta está sofrendo, né? Então, a gente tem que efetivamente trabalhar, né, com essas plantas, né, de alguma forma. Eu tenho certeza que muitos de vocês possam ter orquídeas nesse sistema, tá certo? Então, ou aqui, né, tá, a planta já cresceu e os brotos novos já estão saindo do vaso, né? Então, é uma outra fase também que a gente precisa, basicamente, começar a fazer a divisão do rizoma, né? Bom, mas tem um porém, né? A gente sempre comenta, né? Quando as orquídeas têm os brotinhos aqui saindo, tá certo? Nesse caso aqui, tá esse brotinho verde, nesse caso aqui, tá esse broto mais rosado, a gente acaba não mexendo na planta. Por que que a gente não mexe nas plantas quando tem esse broto, né? Normalmente esse broto vai crescer, né? Desenvolver nessa outra folha, né? Essa parte aqui é o pseudobulbo, né? Que a gente fala. E quando esse broto aqui se desenvolve na folha, ela pode apresentar isso que a gente chama de espátula. Tá? O que é espátula? Isso aqui é um sistema de proteção dos brotos florais, né, das gemas florais que vêm aqui dentro, gente, tá certo? Então, nessa fase a gente não mexe, por quê? Porque a planta pode se estressar, né? Lógico que ela vai estressar e a planta até pode apresentar a espátula, mas os botões acabam abortando, né? Então, a gente não mexe nessa fase, tá certo? E se você não mexer nessa fase, você pode ter basicamente esse resultado, né? Tá? O botão vai sair da espátula, né? Naquela espátula estava verde, aqui já está bem maduro, com os botões florais já saindo da espátula e logo depois a sua floração, tá certo? Então é por isso que a gente não faz esse tipo de operação, tá? Principalmente quando as plantas têm as suas gemas, né? Saindo. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Esses são os materiais que a gente precisa para fazer, né, essa divisão, principalmente, tá, da planta, né? Primeiro são os seixos, né? Aqui eu estou usando a brita, né? Principalmente aqui para... a brita não tem a função de drenagem, não, viu? Muita gente fala isso não é correto.
A brita, na verdade, nesse nosso caso, como o vaso vai ser plástico, ela vai servir de âncora para que a planta, o sistema não tombe, né? O substrato que eu sempre utilizei e gosto muito, né? Substrato basicamente da casca de arroz carbonizada, mais a casca de pinos, tá certo? Essa proporção que nós utilizávamos, tá? É a casca de arroz 70% carbonizada, tá certo? E 30% casca de pino. Nós utilizamos o vaso plástico, né? A tesoura de poda de boa qualidade. Não utilize tesoura de poda de cortar papel, a gente sempre comentou aqui nesse canal, né? E esse copinho aqui, né, esse vidrinho, ela tem uma solução de hipoclorito de sódio, tá certo? Em torno aí de 10%, tá certo? Ou seja, é aqui boa, né? Tá certo? Para a esterilização, principalmente aqui da tesoura, se a gente for cortar a segunda planta, tá? Se for só a primeira, a planta não há necessidade do hipoclorito. E o hipoclorito também você pode pincelar, né, no local do corte, tá? Ela vai cicatrizar bem, né? Bom, eu não comentei aqui o que seria rizoma, né? Rizoma, gente, é o caule, no caso dessas orquídeas, é o caule, tá? Que fica aqui deitado, que suporta, tá? Esses bulbos, né? Na verdade, são pseudobulbos, tá certo? É um caule que fica aqui dentro, tá certo? E o que a gente vai fazer? Né? Tem as 3 flechinhas exatamente contando o número de bulbos, tá certo? Então, essa aqui é o último bulbo, é o bulbo mais moderno, onde houve o florescimento, né? Então, a gente conta aqui um bulbo, né? Um pseudobulbo, 2 pseudobulbo, 3 pseudobulbo. E aqui em amarelo é aonde vai ser o local do corte, tá certo? Então, aqui eu estou mostrando exatamente essa tesoura, a gente cortando, tá? Essa planta mãe, digamos assim, tá certo? E cortando aqui, a gente vai ter tanto essa parte dianteira como essa parte traseira, que a gente faz exatamente isso, né? Então, no momento que eu cortei, tá certo? Aqui fica, aqui não dá para ver, mas aqui ficou o lado do corte, né? Tá certo? Muita gente fala em colocar canela, tá certo? Olha, eu quando muito eu coloco, por exemplo, aquela água sanitária, pincelo lá, porque ela na hora, né? Ela acaba cicatrizando, tá? E não é mais necessário mais do que isso, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou plantar essa planta, né, com 3, tá, pseudobulbos, tá certo? E olha só a localização onde a planta tem que ser colocado no vaso. O local do corte aqui, gente, ela tem que ficar encostado aqui no vaso. Por quê? Porque não sei se vocês conseguem enxergar essa protuberância, isso aqui é a gema, é a próxima gema, mas ela ainda está muito pequeno, tá certo? E ela vai ter esse espaço para crescer. Eu não posso plantar isso aqui no meio do vaso, como é feito a maioria das plantas, né? Eu preciso colocar, tá? O local do corte encostado aqui no vaso, tá certo? Então, essa planta aqui, essa gema aqui, vai crescer para cá, gente, olha, tá certo? Olha o espaço que ela vai ter para crescer. Se você plantar essa planta no meio, ela vai ter um espaço mínimo aqui, tá certo? E aí você vai ter que realizar essa operação, tá? Num curto espaço de tempo, tá certo? Então, esse é um segredinho, né, que a gente está passando aqui para vocês, é para que vocês não façam o plantio desse tipo de orquídea, tá certo? No centro. Agora, Phalaenopsis já é diferente, tá? Phalaenopsis, ela tem um crescimento, a gente chama de monopodial, ela tem um crescimento para cima. Então, Phalaenopsis, sim, é colocado no centro do vaso. A gente vai fazer um futuro vídeo sobre as Phalaenopsis, tá certo? E essa aqui é a parte, pessoal, traseira da orquídea.
Diferentemente como muitos fazem, a gente não faz, tá? A gente deixa a parte traseira no próprio vaso, né? Então a gente chama a traseira como back bulbo, né? Ou a parte traseira da planta, a gente deixa, né, no vaso. Por quê? Porque nós utilizamos substrato à base de casca de arroz e pinos, tá certo? Que são materiais de alta durabilidade, tá certo? Se vocês cultivam, por exemplo, orquídea em sphagnum, né? Ou ainda em xaxim, o xaxim acaba apodrecendo, né? Apesar de ser proibido, né? Muita gente ainda utiliza, mas esses materiais, no caso do sphagnum, ela vira pó em menos de 2 anos. E esse material, casca de arroz mais a casca de pinos, ela dura 7, 8 até 10 anos. É por isso que a gente deixa o back bulbo, né, ou a parte traseira, tá, cultivado principalmente nesse substrato de alta durabilidade, tá certo? Vale a pena assistir os outros vídeos que eu tenho no canal sobre materiais de substrato, né? E eu falo uma sobre durabilidade, tá certo? Então vale a pena vocês assistirem. Vocês podem ter outras ideias, né? Vocês podem ter outras informações nos outros vídeos que eu já tenho postado, tá certo? E outras informações, maiores informações um pouco mais detalhadas nos livros que a gente tem, né? Principalmente aqui a gente falou de divisão das plantas, né, que são dessas espécies aqui. No livro, é lógico, a gente tem mais informações um pouco mais precisas, né, e muito melhor, digamos assim, elaborado, tá certo? Vocês viram que não é difícil, né? Vocês precisam ter todos aqueles materiais que eu mostrei para vocês, tá certo? Um pouquinho de conhecimento, obviamente, mas eu digo a vocês que eu fiz esse tipo de procedimento durante 30, 32, 33 anos, tá certo? Então, é um processo que você vai sim conseguir reproduzir a sua orquídea sem problema nenhum. Então, vale a pena, principalmente para quem tem aquelas orquídeas já praticamente saindo do vaso, vocês fazerem esse procedimento, né? Muitas vezes porque você vai induzir a floração tanto naquela orquídea da parte dianteira como a parte traseira, tá certo? Esse é a grande vantagem de você fazer a separação, né, a produção de mudas, tá certo? Por essa metodologia, tá certo? Mas vale aqui comentar que os produtores já não fazem mais esse procedimento, utilizam, tá, como muda, tá, oriundo dos laboratórios, tá certo? Então o pessoal não faz mais esse procedimento da divisão das plantas. Quem vai ter que fazer é aquelas pessoas que adquiriram essas plantas, tá certo? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né? Para passar informações para vocês. Eu acredito que muita gente deva ter orquídeas desse gênero Cattleya necessitando a realização desse procedimento, tá certo? Vale a pena fazer, tá certo? O corte e a produção, aumentar o seu plantel das orquídeas Cattleyas, né, na sua casa. Enfim, né, essa é a metodologia, tá certo, de divisão de orquídeas epífitas, no caso Cattleya, um sistema mais tradicional, tá certo? E existem várias outras formas também de a gente trabalhar com relação à produção de mudas, tá certo? Mas nesse vídeo eu vou ficando por aqui, mas eu irei, inclusive, falar sobre produção, por exemplo, de mudas a partir de sementes, tá certo? Eu tenho um vídeo postado aqui que foi a produção de sementes, né, de uma orquídea terrestre, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem clicar e assistir, tá bem interessante, tá certo? Mas existem várias opções, tá certo? Desde o sistema tradicional, que nem essa, mas também o sistema de sementes em laboratório e até
né, de cultura de tecidos vegetais, como a gente comenta, que é utilizando células, né, separadamente das orquídeas para a produção em massa, né, de mudas, ok? Esse já é outro assunto, né? A gente vai comentar em outra ocasião. Vocês que estão chegando agora no canal, eu tenho um playlist somente de orquídeas, tá certo? Assista esse playlist, tá certo? Assista também os playlists de adubação, de substrato, inclusive para orquídeas, né? A gente tem falado muito aqui, ok? E vocês que tiveram alguma dúvida ou alguma sugestão, encaminhe para a gente, porque isso ajuda muito o nosso canal. Pois é, pessoal, muita gente me solicitou, eu vou estar sorteando então esse livro aqui, tá certo? Cultivo de plantas suculentas. Acredito que seja ainda o único, né, livro técnico sobre cultivo de plantas, mas está escrito numa forma bem simples, todo mundo vai compreender, tá certo? Então, vocês vão ter que se inscrever nesse canal aqui, não adianta responder a pergunta que eu vou deixar aqui agora, tá certo? E você precisa deixar aqui respondido no canal se você tem planta suculenta, qual é a planta suculenta que você tem, tá certo? Se vocês puderem responder essa pergunta, tá certo? Inscrever aqui no canal, você pode ser sorteado com esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui praticamente já está se esgotando, tá certo? Então, eu estou fazendo esse sorteio, mas quem quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui no descritivo, tá certo? Vocês podem entrar em contato e adquirir o livro, tá certo? O livro será sorteado no dia 30 de junho, tá certo? Então, até o dia 30 de junho você pode se inscrever, depois a gente vai divulgar, tá certo? Possivelmente no dia 1º de julho, tá certo? Boa sorte! Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo, né, para uma entidade, tá certo? E desta vez nós estamos dedicando para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Qualquer alimento não perecível, roupas usadas, tá certo? E qualquer outro donativo ajuda essa entidade. Ajude você também. E também ajude o nosso canal, tá certo? Compartilhe esses vídeos, né? Que são, na verdade, informações importantes e interessantes para quem gosta de planta, quem cultiva plantas ornamentais ou simplesmente de jardim, tá certo? Se vocês puderem compartilhar, ajuda bastante. Clique também no inscrever, no joinha, tá certo? E no sininho, tá certo? Com isso você vai receber informações, tá certo? Quando o canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você, muito obrigado, te aguardo no próximo vídeo.